Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero, seria até desnecessário, mas quero dizer da alegria e da honra de poder compartilhar com vocês este encontro aqui da PET. Quero agradecer o Marcelo, a oportunidade que ele disponibiliza para a gente passar algumas ideias, trocar umas coisas que a gente anda pensando por aí. Quero agradecer a apresentação, certo? A Pedro, Rodrigo, Rafael, grato por tudo. Rodrigo é filho de um velho amigo, sou Américo Macilacombe, isso é uma coisa que muito me honra. E o tema que me foi incumbido para esses breves 30 minutos, que a gente vai disputar, claro, com o pessoal da Copa. Vocês viram que a turma lá está querendo ver a Copa. Na verdade, eu acho que eles estão menos interessados na Copa, porque a história da Copa vai sair daqui a 10 minutos, todo mundo sabe, os grupos e tal. Acho que eles estão mais interessados na Fernanda Lima. Mas eu vou deixar esse pedaço de lado. Essas coisas são assim, né? Essas coisas são assim. Vai fazer o quê, né? Mas, primeiro, o tema que me foi passado pelo Marcelo é indúbio pró-contribuinte e o voto de qualidade nos julgamentos administrativos tributários. Primeira coisa, e falo perante vários julgadores administrativos aqui, de onde é que surgiu isso? Surgiu, primeiro, pela dúvida, aquela coisa do professor. O sujeito vai, pensa, acontece um fato, e além de professor, sou advogado, aquela figura estranha do advogado militante, dá a impressão de que você tem um fuzil e sai militando por aí, né? Então, além de advogado, professor, essas coisas todas, você vai no CAF, sustenta, vai uma apresentação interessante, ótimo, justiça, aquela coisa toda, nós sabemos como funciona, empata e você perde. Isso não aconteceu uma vez, acontece duas, três, algumas. Até que uma hora que você para e pensa, será que isso está certo? Eu sei que está no regimento, a norma eu conheço, vamos lá. Mas será que essa norma está correta? E aí parei para estudar a questão. Será que nos empates é correto dizer que deve ser necessariamente a favor do fisco? Então, isso que moveu esta análise. Eu tenho o texto pronto aqui, não vou torturá-los lendo o texto, claro, não farei isso, mas a ideia é qual a origem disso e se está correto esse entendimento, se justifica perante a Constituição, perante todo esse sistema. Então, é esse o background do que vou expor a vocês e das ideias. Primeira coisa, de onde surgiu este foco, esse debate? Fui pesquisar, fui para trás. Essa ideia do empate que vai para o fisco ou para o contribuinte, ela tem origem num mito. Repara que o negócio é velho. Porque no âmbito penal, e aqui vou migrar para o penal para depois voltar ao tributário, a origem deste voto de Minerva, que se diz indúbio pro réu, ele tem fundamento na velhíssima Grécia, tá certo? Onde existia um mito que é mais ou menos o seguinte. O mito é mais ou menos, veio de uma peça, isso foi sacralizado por uma peça de Ésquilo. A peça se chama Eumênides, é uma peça de teatro. Qual é a história? Orestes, tá certo? Mata a mãe. A mãe dele tinha matado o pai dele. Ele mata a mãe e foge. E as deusas da vingança, as fúrias, saem correndo atrás do mundo afora, atrás do tal do Orestes, para dizer o que é que o Orestes deveria ser condenado, ele era culpado. E o Orestes se defendendo, dizendo, mas peraí, eu matei a mulher que assassinou o meu pai. Não, mas você matou a sua mãe, é um marricídio, o parricídio. Um caos. Aqueles dramas gregos. Bom, no meio da história, aparece a deusa Minerva, que vai dizer mais ou menos assim, não vamos, eu não sou capaz de te julgar. Isto é um drama tão grande, você matou a tua mãe e a tua mãe matou o teu pai. Impossível julgar. Vou montar
um sistema para julgamento. O sistema é, vamos montar um tribunal chamado Areópago, com 500 membros da cidade de Atenas. Esses 500 membros, você vai fazer a defesa, as fúrias farão a acusação, esse debate todo, e os 500 membros vão decidir. E eu só votarei se houver empate. Aliás, diz a deusa, se houver empate, repara que ela vai e volta, se houver empate, eu sequer votarei. Eu somarei o meu voto aos favoráveis a Orestes, para que este vença e pronto. Quer dizer, eu não tenho nem um voto para dizer vou votar para a direita ou para a esquerda, condeno ou absolvo. Empatou, o meu já é do Orestes. Já estou avisando aí vocês 500 aí do Areópago. Não precisa dizer como é que acaba o mito. 250 votos para cada lado e o Orestes foi absolvido. Então, essa expressão original, antiga, mítica e transformada em peça de teatro, que gera a ideia do voto de Minerva. Um voto de Minerva é um voto já vinculado à absolvição, certo? Então, aqui temos que, em matéria penal, inegavelmente, o empate absolve, ok? Bom, se eu identifiquei isto, eu fui para outros tribunais judiciais. Como é que funciona? Como é que se desempata uma votação no Supremo Tribunal Federal e no STJ? Bom, Supremo Tribunal Federal, 11 ministros, tá certo? Pode aparecer que numa composição ímpar não haja empate. 11 nunca vai haver empate. Não é bem assim, não. Pode ocorrer que um falte, que as votações não sejam, tenham alguma preliminar, alguma terceira posição. Como é que funciona? Consoante a norma do regimento do Supremo Tribunal Federal, o uso do voto de qualidade, que é diferente do voto de Minerva, porque o Minerva já é vinculado, estamos falando de voto de qualidade, a composição, só ocorre o uso do voto de qualidade quando a composição do Tribunal Supremo, pleno, contiver claros, seja por ausência de nomeação, problemas de saúde ou agenda. Quando algum ministro não puder julgar em face de impedimento ou suspeição. Quando não se possa aguardar a recomposição do quórum do tribunal em face de urgência de matéria ou julgamento. Então, se não pode recompor o tribunal, aí se usa o voto de Minerva. Mas, se puder, espera. Espera o ministro ausente, convoca o ministro de outra turma, porque ele se divide em duas turmas, como funciona. Ok? E sempre, em matéria penal, o voto de qualidade é pela absolvição. No caso do mandado de segurança, é a favor do ato atacado. Tá certo? Então, voto de Minerva nessas duas situações já estão dirigidos. Como funciona no STJ? O STJ tem 33 ministros na composição atual. Pode vir a ter mais ministros, porque a Constituição permite, mínimo de 33, mas tem 33 hoje. Você tem divisão em corte especial, plenário, questão de desempate. Como funciona a questão do desempate? Segundo o regimento interno do Supremo, o voto de desempate é apenas como exceção, não é regra. Ele não tem nem o voto regular. Não há um voto duplo. É um voto de desempate. Então, nos casos de presidente de corte especial e de presidente de sessões, eles ficam mais próximos da regra de Minerva, ou seja, eles não votam ordinariamente e só votam para desempatar. Ou seja, no empate, aí ele vota, não vota duas vezes. Portanto, no STJ, aguarda-se o ministro ausente, convoca-se o ministro de outra turma, só se remanescer empatado é que o presidente do colegiado dará o voto de desempate. Bom, como se desempata a votação nas cortes administrativo-tributárias? Vamos ficar só na situação do CARF, que é dividido em sessões, Câmara Superior, Pleno, e tem todas aquelas fórmulas que nós conhecemos. Bom,
o que é que acontece? Os presidentes de Câmara são escolhidos dentre conselheiros representantes da Fazenda Nacional. Presidência das sessões das câmaras, exercida por conselheiro representante da Fazenda Nacional. Nomeação do presidente de sessão de Câmara implica designação como conselheiro de turma ou sessão independente de vaga. E a presidência das turmas e do Conselho Superior é exercida pelo presidente do CARF. Por aí vai. O que é que diz a norma do artigo 54 do Regimento Interno? As turmas ordinárias e especiais só deliberarão quando presente a maioria dos seus membros e suas deliberações serão tomadas por maioria simples, cabendo ao presidente, além do voto ordinário, ou de qualidade. E, como sabemos, presidente de câmaras, turmas, etc., em caso de empate, sempre da Fazenda Nacional o presidente. Portanto, reparem que há uma diferença. E vamos parar aqui, eu vou prosseguir. No caso mítico, originário, Minerva votou só em caso de empate a favor do direito de liberdade, de defesa. No STJ, só há um voto, não há duplo voto. No Supremo, também, você tem exceções para a implementação deste voto de exceção. No CARF, há o duplo voto. Vota ordinariamente e vota extraordinariamente em caso de desempate. Numa mesma pessoa, 2 votos. O TIT, aqui em São Paulo, segue a mesma regra do CARF de paridade entre juízes, servidores públicos e juízes contribuintes. Só que, para ocupar o cargo de presidente, não há o requisito de ser servidor fazendário. Então, nós já tivemos no TIT presidentes, servidores, presidente privado, contribuinte, tá certo? É diferente. Não há diretamente esta vinculação. Tem outros tribunais administrativos que eu não vou levantar aqui. Bom, se for discricionário, a questão que fica é, nos tribunais administrativo-tributários, esse voto de qualidade, portanto, é discricionário ou vinculado. Se ele for discricionário, empatou, o sujeito pode votar para qualquer lado. Se for vinculado, ele terá obrigatoriamente que optar por um dos lados. Então, na verdade, o que se coloca aqui é o fato de obrigatoriamente colocar o voto duplo, que não é o de Minerva, mas é o duplo, na mão do presidente da Corte Administrativa e as suas subseções, e este ser um servidor fazendário, isto acaba gerando uma vinculação direta e desvinculando da situação anterior, que eu mencionei da Minerva. Bom, aí olhado os tribunais CARF e TIT, quais são os outros tribunais administrativos que nós temos e se isto já, de alguma maneira, chegou no judiciário? Ou seja, é aquela história do velho professor chato. O cara vai, teoria, tribunais superiores, tribunais tributários administrativos, vamos para outro tribunal. Isso já foi judicializado. Esse debate foi judicializado em termos do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é um tribunal administrativo, não tributário, econômico, que tem também um caráter paritário. Eu sei, o Estado não está nele. O que é interessante aqui e que vale a pena trazer para debate? Um professor de direito, constitucionalista, muito importante, e que hoje já ocupa outras funções, um professor Luiz Roberto Barroso, que certamente vocês conhecem, que está no Supremo Tribunal Federal, ele analisou um caso extremamente interessante. E vou ler agora o parecer do ministro Barroso. Ministro não, do então professor Barroso. Que disse o Barroso neste caso do duplo voto? Abre aspas. O que se expôs até aqui pode ser resumido nos seguintes termos. Atribuir 2 votos a um mesmo indivíduo no âmbito de um órgão judicante colegiado viola a garantia constitucional da imparcialidade, corolário do devido processo legal, porque, estou lendo o texto do Barroso,
confere influência dupla a uma pessoa na decisão, maximizando o risco de parcialidades em vez de minimizá-lo. 2. O segundo voto será necessariamente igual ao primeiro, e não resultado de uma nova apreciação livre e autônoma dos elementos apresentados pelos interessados nos autos. Note-se um aspecto interessante no tema. Existem órgãos administrativos colegiados aos quais cabe deliberar sobre, por exemplo, definição de políticas públicas, elaboração de atos normativos. Mesmo estes tribunais têm competências administrativas. Nesses ambientes, poderá ser legítima a opção legislativa de atribuir a um dos membros do colegiado voto duplo, por qualquer razão. Não, porém, no caso de julgamentos que versem sobre pretensões individuais e que podem resultar em impacto relevante na esfera jurídica de pessoas. Ok? O agora ministro Barroso levanta isto aqui. E ele prossegue. A ação estatal, qualquer que seja ela, não pode ser irracional, ilógica, sem sentido, contraditória, exige um mínimo de coerência, etc., etc., etc. E ele diz, a lei afirma que o CAD é composto de 7 membros, sendo 6 conselheiros e um presidente, que suas deliberações deverão ser tomadas por maioria absoluta, isto é, 4 de seus membros. Por maioria absoluta, entende-se a manifestação em o mesmo sentido da maioria dos membros que integram o determinado colegiado. Admitir que o voto duplo do presidente do CAD, somado aos outros 2 conselheiros, possa produzir a maioria absoluta de que cuida a lei, gera irracionalidade do sistema, tal. E ele vai aqui. A atribuição de peso duplo ao voto de um indivíduo, afora incompatibilidade com o devido processo legal, sobre o que se discutiu anteriormente, não tem o condão de transformá-lo em 2 membros diversos do colegiado. Continuará havendo apenas a manifestação de 3 pessoas de um total de 7, o que configura, por evidente, maioria absoluta, que não configura maioria absoluta. Como compatibilizar as 2 previsões? E aí ele vai dando algumas situações e diz que o sistema está violado porque não tem a fórmula adequada. Bom, sobre o que é que ele se debruçava? Uma determinada questão onde o voto duplo tinha sido usado no CAD. E uma das partes envolvidas, claro, foi direto ao judiciário, e no judiciário, com o parecer dele, acho que o parecer entrou pelo meio do processo, não é originário, a 6ª turma do 1º Tribunal Regional Federal, desembargadora federal Maria do Carmo, na apelação mandado de segurança número X, não vale a pena, decidiu o seguinte, voto regular e de qualidade não se confundem e podem ser cumulados no mesmo julgamento. Ou seja, validou. A violação se deu nos termos tais, uma vez que não tem a presidência do CAD, faculdade, mas obrigação decorrente da atividade pública ou exercício regulado pelo direito público. Portanto, validou a posição. O voto vencido do desembargador Souza Prudente, a meu ver, foi muito interessante e eu vou ler um trechinho apenas. O voto cumulativo a presidente do CAD agride os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a própria essência do princípio republicano. No Estado Democrático de Direito, o voto cumulativo não se confunde com voto de desempate ou de Minerva. Instalou-se na praxis administrativa por força de um regime de exceção em total afronta aos postulados constitucionais da República Federativa do Brasil, que inscreveu a igualdade como direito e garantia fundamental. O mal-sinado voto cumulativo, inegavelmente, aniquila a figura do juiz natural constitucionalmente estabelecido que nunca deve desgarrar-se do postulado da igualdade, do exercício da tutela jurisdicional do Estado. E ele vai por aí, voto vencido, ok? O vencedor foi, como li antes, no sentido da validação do duplo. Bom, tem um parecer do Celso Borja, também ex-ministro do Supremo, que dá um caráter diferente, porque o Barroso não era ministro, se tornou o Borja já tinha saído. Observem a estrutura da coisa. Bom, como acabou isto? Isto acabou no STJ, Eliana Calmon, no mesmo sentido do TRF, dizendo que há uma outorga legal ao presidente do órgão do dever de participar como votante, ao mesmo tempo que lhe atribui voto de qualidade em caso de empate, ou seja, validou o procedimento. Chegou no Supremo. Isso parece uma história longa, né? O cara vai, TRF, isso, aquilo. Chegou no Supremo. É coisa para advogado, nós aqui nós temos que entender todas as esferas. Então,
que disse o Supremo no voto do ministro Lewandowski? Saiu pela tangente. Mas disse o seguinte, um obter dictum. Em outras palavras, saber se o denominado voto de qualidade da presidente do CAD pode ou não ser exercido de forma cumulativa com voto por ela proferida na condição de conselheira em caso de empate, exige a interpretação de dispositivos da lei ordinária. Tarefa essa que foi feita pelo STJ e que não é competência do Supremo. Portanto, não temos nada que falar aqui. E validou e confirmou a questão decidida no STJ, que foi decidida também de acordo com o TRF, validando o duplo grau, mas não no... Desculpem, o duplo voto, voto duplo, mas não no Supremo Tribunal Federal, ficou no âmbito do STJ. Portanto, acho que aqui você tem uma situação extremamente interessante. Tá? Eu vou ainda dar uns passos para frente. Mas até aqui, se nós parássemos aqui, teria uma situação interessante. Pelo seguinte fato. A matéria não foi judicializada no âmbito do CARF, mas foi judicializada no âmbito do CAD. E no âmbito do CAD, o Supremo não se manifestou. Se manifestou dizendo que era matéria infraconstitucional e, portanto, sacramentou uma decisão do STJ. Entendido? Todavia, aqui vale a pena, e eu fiz um passo além. É aquela história, eu fiquei tão revoltado, meu irmão, que eu fui estudar esse negócio, está pensando que é mole? Uma coisa é o sujeito pegar, no julgamento do CARF, 1 contra, 2 contra, 3 contra por empate e ficar quieto. Outra coisa, o cara se aborreceu. Me aborreci, vocês estão vendo que eu me aborreci no negócio. Então, como é que funcionou no Supremo Tribunal Federal a questão do voto duplo em outras situações? Ou seja, o próprio Supremo, como é que funcionou isto? No Supremo Tribunal Federal, em julgamentos dele próprio Supremo, isto não foi apreciado ainda. Ou seja, eu disse, minutos atrás, que no Supremo o presidente usava o voto de desempate em situações especialíssimas. E isso está na norma, está no regimento interno. Foi usado alguma vez? Essa é a questão, que é a outra interrogação. Foi usado? Vamos lá. Foi. Uma vez. Tá certo? A primeira, essa que eu mencionei do CAD, que não apreciaram o mérito, e uma segunda, onde o Supremo estava analisando um caso de eleitoral, em que o Supremo empatou. Ficou 5-5. E deveria ter sido feita uma decisão no sentido de como é que vai fazer. O presidente desempata. E o presidente, que então era o ministro Peluso, num primeiro julgamento se recusou, jamais vou usar isto é antirrepublicano, isso é antidemocrático, isto é um absurdo, o voto não é para fazer assim, não é para fazer assado. E tem aqui um pedaço da transcrição. Está aqui, tem aqui. Não tenho a menor vocação para déspota. Está aqui, ministro Peluso. Tem até página, data de publicação. De todo modo, só sendo um déspota, eu teria de impor ao tribunal esta solução, que não é de um segundo voto, ou que não seria de um segundo voto, como está previsto nas decisões, mas que simplesmente adota o teor do voto do presidente como teor da decisão. E ele fez um grande discurso. Passados 30 dias, um embargo de declaração, um requerimento, uma história qualquer, ele votou a favor da validação do requerente, ou seja, o que o requerente estava fazendo, o pleiteante, tá certo? O autor da ação, que tinha empatado a decisão, o ministro Peluso vai e disse, não, ok, depois de todo esse discurso, o autor tem razão, ele tem direito ao mandato. Okay? Foi assim que voltou ao Senado Federal o senador Jader Barbalho, do estado do Pará. Porque ele havia sido impugnado, quando a gente conta sem falar as palavras, sem falar os artistas, todo mundo fica. Quando bota o nome do artista, bom. Então, empatou de 5-5. O discurso... 5 mais 5. 5 minutos? Não, 5 minutos vai fácil. Então, empatou de 5-5.
o discurso do Peluso foi esse, 30, 60 dias, mudou o discurso do Peluso. E foi dizer exatamente no outro sentido, de que ele tinha que voltar ao Senado, lá está o homem. Bom, STJ já usou, no caso concreto, nenhuma decisão em que o voto de qualidade tenha sido usado no STJ pelo levantamento que foi feito. A pergunta é, para encerrar e cumprir o tempo aqui que já me foi avisado, pode-se usar para estas situações do CARF, do voto duplo, que não é o voto de Minerva que eu mencionei no início, este debate é adequado? Onde é que nós colocamos? Tem alguma proximidade com a questão penal? Há uma questão de acusação? Quero dizer a vocês que, no meu entendimento, há semelhança, sim. Não há identidade, vamos fazer uma distinção. Uma coisa é algo ser idêntico ao outro. Outra coisa é ser semelhante. Então, não estou dizendo, que eu comentei isso outra vez, e aí alguém veio dizer, ele está dizendo que o processo tributário é igual ao processo penal. Não, não é, não estou dizendo isso. Estou dizendo que tem semelhanças. Tem uma questão acusatória, tem uma questão de identificação, onde o outro só tem direito a se defender em situações específicas, dando garantia, e com ônus enorme. Ônus enorme. Então, não há identidade, mas há semelhança, no meu ponto de vista, a questão do processo fiscal com o processo penal. Portanto, entendo e repito, depois de todo esse levantamento e toda essa trajetória que apresentei, e é uma opinião pessoal, entendo que não é razoável, possível, você ter voto duplo no CARF, a despeito de saber que tem a norma lá dentro. Pronto, não vamos discutir isto. Você tem razoabilidade no caso do STJ, onde não há um voto duplo, é um voto de Minerva. Seja, havendo empate regular, o presidente vota. Na composição que se tem nos tribunais administrativos, você tem voto duplo. E aqui, qual é a novidade? E com isso já encaminho para encerrar, dizendo, da minha opinião... Tiraram mais 5 minutos. Obrigado, hein? Mas agora que eu já encaminhei, assim também eu vou ter que votar. Então, tranquilo. Então, o que é que acaba acontecendo nesta situação, pessoal? No meu ponto de vista, e é pessoal, há inconstitucionalidade pelos argumentos expostos no texto do Barroso e expostos no voto, depois alterado, do ministro... Não do Lewandowski, do Peluso, tá certo? Depois ele voltou atrás, e outros autores que eu poderia citar aqui, mas também não cabe. Esta trajetória toda, onde é que chega? No meu ponto de vista, semelhança entre os dois processos, e aqui você ter uma inconstitucionalidade no voto duplo. Qual é a novidade dessa história? A novidade da história, a meu ver, é o Barroso. A não ser que ele tome um chá daqueles estilo alguns presidentes, o Fernando Henrique, ou não se pode falar do Lula, porque o Lula não escreveu nada, mas o Fernando Henrique já escreveu e disse, esqueça o que eu escrevi. No caso, se ele tomar um chá de esqueça o que eu já escrevi, tá certo? É uma coisa, mas ele escreveu, citei página, obra, número, etc. Em vários momentos ele disse que esse negócio de voto duplo é inconstitucional, tá certo que não é no CARF. Ele falou de um outro tipo de tribunal, que é o CAD, administrativo também, e também com voto duplo, 7 membros, como mencionei. Então, talvez aqui haja uma possibilidade de levar este debate efetivo até o Supremo Tribunal Federal, até em face da nova composição que este tribunal tem. Portanto, quero dizer, tenho convicção, acho um negócio meio vago, eu tenho convicção de que o voto duplo no CARF é inconstitucional, isso não gera a possibilidade de paridade, acho que aqui viola o direito do juiz natural e outras decisões que podem ser feitas quanto à questão democrática, à questão republicana e outras várias que podem ser invocadas. Como se resolve isso? Bom, no âmbito fazendário é simples, muito simples. Só botar mais um jogador. Mas aí tira o caráter paritário e coloca nua a situação onde os contribuintes são efetivamente em menor situação, mais fragilizados e muito mais, como é que eu posso dizer,
a parte fraca da relação, tá certo? Então, em resumo, o empate não é um empate que me pareça justo e muito menos constitucional dentro do sistema. Não temos precedentes em análise da matéria no Supremo Tribunal Federal. O precedente do STJ é contrário à tese, mas, em face da nova composição do Supremo, e, claro, de outras composições do STJ, acho que há espaço para discutir a constitucionalidade da matéria na linha que expus e de acordo, ancorado fortemente na posição, agora sim, do ministro Luiz Roberto Barroso, conforme li alguns trechos aqui. Em síntese, era isso. Muito obrigado.